gente, esse é o meu primeiro vídeo do canal. Canal que tem por objetivo ajudar as pessoas que estão querendo aprender português e espanhol como língua estrangeira ou como segunda língua. Para começar, antes das mini aulas, antes das dicas sobre os dois idiomas, eu queria falar sobre um assunto que é bem recorrente entre as pessoas que querem mudar de país, entre as pessoas que querem ir para um país onde se fala espanhol e principalmente para as pessoas que vêm para o Chile, onde eu moro e onde eu dou aula. É muito comum as pessoas perguntarem qual é o melhor país para se aprender espanhol. Em que país se fala o espanhol mais correto? Se o Chile é um país bom para poder aprender espanhol. Minha resposta é: qualquer país onde você queira aprender o idioma, você pode aprender o idioma. Isso vai depender muito mais de você, da sua predisposição, da sua abertura para tal coisa, para tal fato. Eu tenho 20 anos de experiência de sala de aula e eu nunca vi em nenhum livro, nunca ouvi falar a respeito de espanhol mais correto, espanhol menos correto, inglês mais correto, inglês menos correto. Qual é a definição para isso? Ou você está falando corretamente ou você não está falando corretamente. O que as pessoas confundem muito é a questão do sotaque de cada país e a questão do vocabulário que se usa em cada país. O que vocês têm que ter em mente é, em qualquer lugar onde vocês vão aprender um idioma, vocês vão ter que se deparar com o vocabulário do dia a dia, vocês vão ter que se deparar com modismos que as pessoas locais usam. A base do idioma é a mesma, você não vai aprender de forma tão diferente. O que você vai notar como diferença é que alguns pronomes são mais usados em algum país, outros pronomes são usados mais em outro país. Por exemplo, para citar diretamente, para falar diretamente do espanhol, aqui no Chile não se usa vos, vosotros, se usa tu e usted. Em outros países, como a Argentina, você vai usar muito mais vos, vosotros. Na Colômbia você vai usar muito usted. Isso é uma variação de cada país. Bora inverter os papéis? Imagine que um estrangeiro, um amigo seu, um conhecido, te pergunte qual é o melhor lugar para aprender português no Brasil. Essa pergunta é possível, não é? Já que o Brasil é tão grande, tem 5 regiões completamente distintas umas das outras. Em Minas Gerais se pode aprender português? Claro que pode. Na Bahia se pode aprender português? Claro que pode. Em São Paulo se pode aprender português? Claro que pode. Qual é a diferença? A cultura é diferente em cada país, as gírias vão ser diferentes, vocabulário diferente em determinadas situações, mas isso não quer dizer que o português que é falado em Minas Gerais é mais correto do que o português falado na Bahia, por exemplo. O que vai acontecer é que você tem que se adaptar a tudo daquela região, a cultura e também a linguagem usada especificamente para cada situação. Se você vai a um supermercado, se você vai a uma padaria, por exemplo, e precisa comprar determinado produto, é óbvio que você vai ter que usar a palavra que é usada naquela região. Vamos falar de pão. Cada região, nem cada região, hein? Às vezes, cidades diferentes da mesma região, do mesmo estado, usam nomes diferentes para pedir pão francês na padaria. E aí, se eu aprendi pão francês como média, eu sou de Santos e aprendi dessa forma, quando eu me mudei para Aracaju, eu não podia pedir média na padaria, eu tinha que pedir pão Jacó. E o mesmo vai acontecer para aquele que mudar para qualquer outra cidade. Com relação aos pronomes de tratamento, por exemplo, na maior parte do Brasil usamos você, mas existem algumas regiões do Brasil onde o tu é usado, onde o tu ainda é usado de uma forma completamente correta gramaticalmente, de quando nós estudávamos lá atrás no passado, na minha época, né, onde a gente conjugava eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso não acontece mais nos últimos anos. E outras regiões o tu é usado, mas não é conjugado como deveria ser conjugado com tu, é conjugado como você. Então, gente, a mesma coisa vai acontecer nos países onde o espanhol é falado. O espanhol da Colômbia é mais correto do que o espanhol da Argentina? Não. O espanhol da Argentina é mais correto que o espanhol do Chile? Não. O do Chile é mais correto que o do México? Não. O que existem são diferenças entre eles. São hábitos de cada país. Tudo é uma questão de adaptação. Tudo é uma questão de você estar de mente aberta para aprender as coisas de cada local onde você vai morar. A gente que está mudando de país é que tem que estar disposto a se adaptar às coisas daquele país.
E isso inclui idioma, não é somente cultura. É que a gente vai muito com essa ideia de que tem que se adaptar à cultura, aos costumes. Mas a língua de um povo é a identidade de um povo, então você precisa se adaptar. O que não quer dizer que você é obrigado a usar todo o vocabulário, todas as gírias que são usadas nesse país. Nem no Brasil mesmo, quando a gente muda de uma cidade para outra, a gente é obrigado a usar as palavras que são usadas, mas você é obrigado sim a aprender e a entender, para que você faça parte desse círculo social. Embora você tenha que aprender as coisas locais para que você possa entender tudo que está acontecendo ao seu redor, você não é obrigado a usar todo o vocabulário, você não é obrigado a usar todos os modismos. Eu, por exemplo, entendo tudo que se diz aqui no Chile. Convivo com muitos chilenos diariamente e faço uso da grande maioria das palavras, da grande maioria dos modismos. Mas tem alguns que não, tem alguns que eu não me sinto à vontade de usar. Por exemplo, o cachai. Eu não uso o cachai no meu vocabulário, mas uso muitas outras weas. E quando tenho raiva, quando eu tô com raiva, quando eu tô enojada e preciso discutir em espanhol, meu chilenismo sai que é uma beleza. Eu me torno uma chilena autêntica na hora de discutir. E minhas amigas já foram testemunhas disso. Uma coisa, gente, é você gostar mais, você ter mais afinidade com um certo país do que com outro. Uma coisa é você gostar mais do sotaque, não sei, da Colômbia do que o sotaque do Chile. Eu, particularmente, amo o sotaque argentino, mas nem por isso eu vou dizer que os argentinos falam melhor do que os chilenos. Até porque a dificuldade de compreensão vai ser a mesma em qualquer país que você for, no sentido de você estar acostumado já com um certo país e ter que ir a outro. Eu, por exemplo, quando comecei a aprender espanhol no Uruguai e na Argentina. Tive dificuldade quando vim para o Chile, na primeira semana, 2 primeiras semanas, para me adaptar com os modismos, para me adaptar com o sotaque. E eu já falava espanhol. A mesma coisa acontece agora, ao contrário, eu tô tão acostumada com o sotaque chileno, tão acostumada com o vocabulário chileno, que às vezes quando eu quero assistir um filme argentino, que é muito comum, eu preciso subir o volume da TV para poder me adaptar, para poder entender melhor. Nesse caso eu poderia dizer que o espanhol da Argentina é mais difícil do que o espanhol do Chile. Não, é uma questão de adaptação, seja uma adaptação momentânea, no caso do filme, que eu preciso estar ali atenta durante 2 horas, seja uma adaptação mais profunda, se eu mudar para outro país. Aí voltando a fazer um paralelo com o Brasil, a mesma coisa. No Brasil, por exemplo, eu adoro o sotaque baiano, adoro o sotaque mineiro, adoro o sotaque paulista. Um é mais correto do que o outro? Não, mas é uma coisa minha, eu gosto de ouvir, eu gosto das gírias que eles usam, eu gosto do vocabulário que eles usam. O que às vezes eu percebo já de algumas pessoas que já moram aqui no Chile há pouco tempo, há muito tempo, e que criam um certo bloqueio com relação ao idioma, é que deixam que o lado sentimental se misture a essa coisa prática do aprender o idioma. Ou seja, de repente as pessoas não se adaptaram ainda ao país, não se adaptaram ainda às pessoas do país e acabam misturando isso com a questão de aprender o idioma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu falo isso porque eu também caí nessa armadilha no início da minha adaptação aqui. Eu não gostava muito dos modismos, do sotaque, e depois eu fui analisando, eu fui percebendo, eu como professora, como uma pessoa da área de idiomas, comecei a ver que a coisa não era bem por aí, que o que estava acontecendo era um envolvimento meu sentimental com a questão do idioma. Eu estava com problema de adaptação no dia a dia, no início, e acabei transferindo isso para a questão do idioma. Isso não pode acontecer, porque você pode ter um bloqueio realmente permanente se você começar a pensar dessa forma. Escolha sem ter o idioma como empecilho. Quando você chegar no país, você vai poder aprender o idioma de várias formas. Se você não tem condições de pagar um curso, você vai aprender por imersão, no dia a dia, conversando com as pessoas locais, estudando online, fazendo cursinho, o que seja. Mas o idioma de cada país não é empecilho. Então não é desculpa você dizer que o espanhol do Chile é ruim, que o espanhol da Colômbia é lindo.
Isso não é empecilho. Aquele que quiser aprender o idioma, ele vai aprender o idioma em qualquer país onde ele for. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que as minhas dicas tenham ajudado as pessoas que recentemente chegaram no Chile ou que estão planejando vir ao Chile e têm dúvidas com esse tema, com relação ao idioma, com relação ao espanhol do Chile, o espanhol que é falado no Chile. Se vocês querem mais detalhes, vocês podem ir no meu blog, eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Esse assunto que foi discutido agora está lá num post, num texto, certo? Inclusive, esse texto pode ser usado por professores aqui no Chile que dão aula de português, que dão aula de espanhol, porque logo depois do texto eu preparei um exercíciozinho com vocabulário em espanhol. Então você que acabou de ver o vídeo e é professor ou que é um aprendiz do idioma, aproveitem o meu blog para desenvolver e para trabalhar. Me sigam também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde eu posto coisas a respeito do idioma, a respeito de espanhol e a respeito de português. Se você tem amigos chilenos, se você tem amigos estrangeiros que queiram aprender português também, esse é o canal. Se inscrevam no canal, indiquem o canal aos seus amigos, coloquem um joinha aí, um me gusta, um like, para eu poder seguir gravando os vídeos para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.